tarde para todo mundo, né? Eu até vou falar boa tarde em primeiro lugar, depois em segundo lugar fora Temer, né? Que eu também reconheço que é um golpe gravíssimo que está acontecendo no Brasil. Em terceiro lugar, Gleice, quero te dar um abraço para você daí, porque assim, você me emocionou demais, sabe? Não tanto por vaidade ou pela deferência à minha pessoa, mas é porque ao longo dessa trajetória, né, desses últimos tempos principalmente, eu tive muito pouco feedback, sabe, das pessoas mais interessadas, sabe, no que a gente começou a fazer aqui no Uberlândia, né? Grande parte das nossas lideranças, inclusive, verdade precisa ser dito, né, elas se omitiram em relação a isso. Acharam muito fácil, certo, deixar com que eu fosse afastado, né, e que esse processo, né, fosse conduzido como foi, né, e aí, na minha opinião, acabando por não nos dar o resultado que a gente gostaria. Não quero te agradecer, sabe, uma coisa pessoal, tá? Muito obrigado mesmo e levo meu abraço para os companheiros, tá? Para as companheiras. Eu não quero tentar não exceder meus 3 minutos aqui também, Robson, né? Mas quero te agradecer pelo convite para fazer uso da palavra. Eu também vim para ouvir até as outras contribuições, né? Para nos ajudar a entender esse momento que a gente está vivendo agora. Nacionalmente foi colocado, né? Nós estamos atravessando uma crise, é um golpe, né, que nós estamos assistindo no país. Não é uma questão de juízo de valor em relação ao PT, ao governo. Aqui foi colocado inúmeras possibilidades de divergências em relação ao que o governo, a forma como o PT se posicionou no governo, especialmente nos últimos tempos, a forma como o próprio governo, né, lidou com as nossas demandas dos trabalhadores, a relação com os movimentos sociais, a relação com a educação, com a saúde, mas não é em defesa de nada relacionado com o governo e com o partido. É porque realmente, do ponto de vista daquilo que existe hoje constitucionalmente, certo? O que está acontecendo é um golpe. A Constituição, o marco legal, não é nada a mais do que aquilo que é combinado pela sociedade e que é transformado em lei para regular a vida nossa em comunidade. E se de um dado momento a gente vê, né, que essa regra ela é violada, então nós precisamos ter dúvida. Isto é um golpe. A presidência que estava, o governo que estava em curso, ele foi legitimamente eleito pelo voto. Se você caça um mandato desse sem fundamentação, certo, que justifique dentro do marco que já é constitucionalmente validado, isso é golpe. Então não precisa de ter dúvida, né, nacionalmente, que nós estamos assistindo, né, e a repercussão ela é gravíssima para nós, porque, além de tudo, o vice, né, que assumiu, ele está implementando um governo que é diferente daquele que a sociedade escolheu por meio do voto. E aí já há realmente um parêntese para a crítica grave às políticas de alianças que os partidos mais à esquerda, ou progressistas, desenvolveram nos últimos tempos, né? É preciso lembrar que o Temer era vice da Dilma. Então, quer dizer, até outro dia, tudo que o Temer pensa, faz, era válido. Só porque não havia uma possibilidade de impeachment. Então, isso serve de apontamento para a autocrítica, para a crítica da esquerda que é necessário ser feito. Mas eu quero só concentrar um minuto, um pouquinho aí, também na nossa questão local aqui, de dizer o seguinte, gente, o nosso hospital, ele merece todas as atenções de vocês, toda a energia do movimento social, do movimento popular, para a sua defesa, dos trabalhadores que atuam dentro do hospital também. Esse hospital ele é muito grande, ele é complexo, e justamente por isso ele precisa de ter uma regularidade para funcionar. Já tem muito tempo que essa regularidade é ameaçada. Ele se mantém num equilíbrio muito frágil, né? E tem problemas de pelo menos 3 ordens. Nós poderíamos enumerar várias, mas pelo menos 3 grandes campos têm problemas. Ele tem um problema gravíssimo de ordem administrativa, que vai desde o déficit de custeio, a forma errada como o custeio é também administrado, a relação torta que é feita com uma fundação de apoio que é privada, por mais que a gente pense que não, ela é privada,
e toma decisões como se fosse uma empresa, mas toma essa decisão sobre recursos públicos, decidindo, como foi colocado aqui, o que é comprado, o que não é comprado, né? E com consequências diretas em quem vive e quem morre. Se você decide qual equipamento vai ser, qual prótese vai ser comprada para um determinado doente e qual não vai ser comprado para um determinado doente, você também está decidindo sobre a vida e sobre a morte, porque são os meios para que a vida aconteça. Mas os problemas vão além, não é? Há uma ausência absoluta de uma centralidade gestora nesse hospital. Por exemplo, quem é que hoje faz a administração do hospital? O hospital é um órgão suplementar vinculado à reitoria. É a reitoria quem coordena as atividades administrativas, técnicas aqui dentro do hospital. É a FAEP quem faz quando toma essas decisões. É ela que vem aqui para dentro do hospital organizar os procedimentos, organizar as equipes, decidir a rotina. É a EBSERH. É a própria direção do hospital. Então, assim, vejam que todo mundo toma um pouco de decisão e todo mundo deixa de tomar um pouco de decisão. Mas falta uma direção que seja única, não é? Que seja definidora e que tenha as ferramentas de gestão que são necessárias. E aí um outro aspecto é, né, a informalidade com que muitas vezes o hospital é conduzido. Mas eu quero dizer a vocês assim, existem então problemas administrativos graves, e aí eles vão se estendem para os processos de licitação e tudo mais, que no outro momento a gente pode aprofundar sobre isso. Nós temos problemas de ordem técnica, né, porque aqui os nossos expoentes, palestrantes, representantes das entidades, já colocaram vários aspectos, que inclusive a comunidade sente. Há um problema regulatório dentro do hospital, por exemplo, que é onde é que se decide quem é que vem para o hospital e quem é que não vem para o hospital. Existe uma regulação interna, existe uma regulação externa, mas quantas portas existem? A Gleiciane fez a questão aqui. Seria importante que as autoridades pudessem responder quantas portas tem no hospital. Nós temos o controle social, tem o Conselho Municipal de Saúde, tem os conselheiros e tudo mais. Essas pessoas, elas têm acesso à documentação do hospital, às listas de espera, aos procedimentos que são realizados, não só antes, mas também depois, para saber se as pessoas que realmente foram atendidas entraram pela fila do SUS. Então, eu vejo assim, há problemas técnicos, mas há também um problema técnico de dispersão das equipes, né? Por exemplo, são muitas especialidades, dezenas delas que trabalham aí dentro. Não existe hoje uma articulação técnica da direção para planejar a rotina de assistência. A definição por quem opera, quem não opera em termos de equipes médicas, muitas vezes, é uma guerra entre os próprios profissionais. Porque cada um tem lá tantas demandas que precisam ser atendidas, querem operar, aí não tem sala cirúrgica suficiente, não tem agenda. Então, assim, esse planejamento também é frágil. Então, enfim, pegando por esse viés técnico, também há muita coisa para ser debatida e discutida se nós quisermos que esse hospital ele tenha uma boa saída. Mas não basta, né? Ainda tem uma outra dimensão, que é a última que eu vou colocar para vocês, ainda teria outra, né? Que é essa dimensão política. Hoje, né, existe uma fragilidade grande das autoridades para poder resolver a questão do hospital de clínicas. Por mais que ele seja palanque, por mais que ele compõe o discurso, as plataformas de campanha, todo mundo. Né? Mas vamos lá. Quantas lideranças nossas estão realmente habilitadas a discutir o hospital de clínicas e têm ferramentas para vir aqui ajudar a resolver esses problemas que nós estamos colocando? Desde o custeio, que aí foi bem colocado aqui, não é só dinheiro, haja milhão. É como qualquer casa. Se você for colocando recurso, mas não tiver os processos muito bem organizados para a aplicação desses recursos, não é? Ele se esvai. Ou então você acaba financiando, tá certo? Setores que já são contemplados por outra forma, quer dizer, um mau uso do recurso público. Então, há também uma crise, né? Essa crise também tem um componente político grave, né? Que também tem aí no plano federal uma responsabilidade grande por não ter feito os investimentos necessários.
o governo federal não ter assumido como deveria o custeio da saúde, né? No plano local aqui, né? No estadual também, mas aqui no plano local, uma administração que foi, a gente precisa reconhecer, né? Foi extremamente combatida, né? Muito combatida, mas eu me lembro da gestão do prefeito Zaide ter sido tão enfrentada como foi a do prefeito Gilmar agora, né? Não lembro de outra, enfrentado pelo Ministério Público, enfrentado pela mídia, enfrentado pela direita mais conservadora aqui do município, né? Uma oposição política frontal, mas na mesma proporção a gente precisa dizer dos inúmeros erros que a administração cometeu, erros gravíssimos, né? Como por exemplo o de ser plural demais, de não compreender que o mandato de 4 anos ele precisa ser honrado com aquilo que foi comprometido dentro de uma carta de programa e com os segmentos que ajudaram a conduzir a liderança ao poder. Então, um governo que também cometeu muitos erros, mas que, por fim, né, ainda foi acometido por uma grave crise, que ela é inegável, né, uma crise política, uma crise econômica e que, de fato, os recursos diminuíram. Então, quer dizer, isso é muito combatido, erra muito, ainda não tem dinheiro. Fica muito difícil você fazer uma gestão que seja eficaz e que tenha o reconhecimento da população. Mas isso passa também, internamente, para encerrar, né, pelas questões dos outros poderes. Né? Um poder legislativo de fala muito fácil, né, mas de pouquíssima compreensão, de pouquíssimas ações efetivas, e de um judiciário extremamente omisso. Aqui já foi colocado também né, elementos do Ministério Público. Cadê a arrogância? Cadê a empáfia do Ministério Público que permite que isso esteja acontecendo aqui, debaixo do nosso nariz? Não existem. Cadê quando questiono da arrogância, né, cadê a truculência para dar uma ordem judicial e determinar que seja aberto imediatamente, que os recursos sejam transferidos imediatamente e que o hospital volte a funcionar imediatamente? Por que essas ordens elas não acontecem? Então vejam que isso é um elemento da ordem política, porque não é por acaso que é no ano de sucessão da UFO, que é no ano de sucessão do município, que é no momento em que o país está em discussão de um impeachment, tá certo? Que essas questões começam a acontecer e com esse nível de omissão. Então vejam que há muitos debates a se fazer, não é uma questão só local, ela é também global, tem coisas do micro, tem coisas do macro. Tem parte dos problemas e das soluções que estão dentro do hospital, mas tem um grande componente também que está fora do hospital. Então, só uma contribuição para agradecer a oportunidade da fala, né, da gente se encontrar aqui. E eu espero muito que a gente, como coletivo, como aqui foi bem colocado, como comunidade, vou dizer comunidade, né, que a gente tenha condições de pensar mais globalmente e conseguir tirar o hospital e a saúde pública de uma maneira geral deste emaranhado que ele entrou. Porque no fim dessa história só existe um propósito: a privatização, que é desqualificar o que existe no público para justificar a entrega para o setor privado. Obrigado. Obrigado.